Imagine um mundo em 2035, um mundo onde cada pessoa recebe exatamente o que precisa, sem compromissos. As tarefas rotineiras desapareceram. As pessoas trabalham menos, descansam mais e a criatividade floresce como nunca antes. As megacidades se transformaram em organismos vivos. A infraestrutura se adapta às necessidades das pessoas em tempo real, sem congestionamentos, sem atrasos. A ciência cria novos medicamentos, engenheiros desenvolvem materiais revolucionários, o clima está sob controle. Pela primeira vez, começamos a compreender verdadeiramente o universo. Tudo isso se tornou possível graças a uma força invisível que conecta todos os aspectos da vida, a AGI, Inteligência Geral Artificial. Essa tecnologia representa uma mente artificial capaz de aprender e resolver problemas em diversas áreas no mesmo nível que um ser humano. Especialistas comparam seu impacto com o das revoluções industriais passadas, como a eletricidade, a máquina a vapor ou a internet. A AGI promete transformar completamente a economia global, e estamos à beira disso. As previsões sobre sua chegada variam, mas cada vez mais especialistas concordam em uma coisa: provavelmente encontraremos a AGI antes de 2030. Isso não é ficção científica. Hoje, a IA já é capaz de diagnosticar doenças, escrever códigos, criar conteúdo de mídia e manter conversas que parecem surpreendentemente humanas. E isso é só o começo. Vamos imaginar por um momento que essas previsões estejam corretas e que a próxima década realmente marque o início da era da inteligência artificial generalizada. Neste vídeo, vamos explorar como a AGI vai transformar a economia, a política e o cotidiano, quais oportunidades ela trará e quais riscos virão com elas. E, o mais importante, qual será o papel do ser humano nesse novo mundo, onde a inteligência já não pertence apenas a nós. Você está assistindo ao Mundo 5.0. Acomode-se, sirva-se de uma grande caneca de chá e vamos nessa! Então, a inteligência artificial já não é mais ficção científica. A cada dia, ela penetra mais profundamente em diversas áreas e muitos processos hoje já são impensáveis sem sua participação. De descobertas científicas às indústrias criativas, a IA está mudando abordagens, aumentando a produtividade e a velocidade e revelando um novo potencial. E se a IA atual é especializada em tarefas específicas, a AGI representa o próximo passo. Ela não vai apenas surgir, ela se tornará parte essencial tanto das decisões pessoais quanto dos processos globais. A AGI será integrada ao nosso cotidiano, da saúde e da educação à economia e ao meio ambiente. Vamos entender em quais áreas sua influência será mais evidente e quais benefícios isso pode trazer para cada um de nós. Vamos começar com a vida cotidiana e como a AGI pode transformá-la por completo. Antes de tudo, ela assumirá todas as tarefas rotineiras, desde o planejamento de compromissos pessoais até a gestão das finanças e o cuidado com a saúde. Imagine um assistente que analisa literalmente todos os aspectos da sua vida e oferece soluções verdadeiramente personalizadas. Um assistente que ajuda você a tomar decisões com facilidade e segurança, otimizando o dia a dia, tanto para o conforto imediato quanto para benefícios de longo prazo. No cenário ideal, esse assistente não é um conjunto de aplicativos separados, mas um sistema unificado, um ambiente com você no centro, o comandante, a pessoa que toma as decisões. A AGI amplifica suas capacidades como um exoesqueleto para o cérebro, não apenas executando comandos, mas evoluindo junto com você. Ela se adapta ao seu estilo de vida e objetivos, levando em conta não só suas particularidades individuais, mas também o contexto mais amplo, a situação na sua cidade, no país, no mundo. Ele aprenderia como você pensa, apoiaria suas decisões, manteria você motivado e ajudaria no aprendizado, na produtividade e até mesmo nos relacionamentos. É um mentor, um assistente pessoal, um terapeuta e um estrategista, tudo em um. E, o mais importante, está sempre ao seu lado para que você não se sinta sozinho neste mundo em constante transformação, flexível, empático e pronto para se adaptar a qualquer situação. Num plano um pouco mais amplo, nos anos 2030, os programas educacionais se ajustam ao seu estilo de aprendizado,
A medicina oferece prevenção e tratamentos com base no seu genoma e estilo de vida, e os serviços de lazer criam experiências sob medida. Até mesmo a produção em massa se torna flexível. Com AGI e robótica, as fábricas podem fabricar itens sob encomenda com custos adicionais mínimos. Segundo previsões de analistas, até 45% dos ganhos econômicos vindos da IA até 2030 serão impulsionados justamente pela personalização de produtos e serviços. E já que estamos falando de economia, vamos dar uma olhada em alguns dados. Até 2030, espera-se um impacto colossal. Segundo estimativas da PwC, a contribuição da IA para a economia global pode chegar a 15,7 trilhões de dólares, o que equivale a um aumento de 26% no PIB mundial. A IA deve transformar a economia global, assim como a eletricidade e a máquina a vapor transformaram em suas épocas, diz Chris Heise, diretor de investimentos da Merrill e do Bank of America Private Bank. Na década de 2030, os sistemas de AGI terão assumido todas as tarefas rotineiras, desde a contabilidade até a gestão de cadeias de suprimento, liberando espaço para que as pessoas se concentrem no pensamento estratégico e na tomada de decisões. As inteligências artificiais automatizam processos empresariais, analisam grandes volumes de dados e contribuem no desenvolvimento de novas estratégias. Como resultado, a produtividade cresce rapidamente e surgem produtos e serviços inteiramente novos. A IA será a base de todo o crescimento econômico. O Fundo Monetário Internacional prevê que, graças à IA, o PIB mundial crescerá só nos próximos 5 anos cerca de meio ponto percentual a mais por ano. Mas os benefícios não serão distribuídos igualmente. Duas das maiores economias, Estados Unidos e China, deverão receber cerca de 70% de todo o impacto econômico da IA. A rápida integração da IA na produção aumenta a produtividade e reduz os custos. As fábricas do futuro, geridas por AGI, funcionarão quase sem pausas, utilizando recursos e tempo de forma ideal e coordenando cadeias globais de suprimento em tempo real. Essa otimização poderá reduzir significativamente o custo de bens e serviços, tornando-os mais acessíveis. Na prática, a AGI oferece à sociedade dividendos de eficiência, que podem ser direcionados à criação de novos bens e melhorias de vida. Como destaca um analista do Merrill Lynch, o avanço da IA generativa criou o Momento iPhone para a inteligência artificial, uma plataforma para uma infinidade de aplicativos e startups, acessível a bilhões de pessoas. E isso não se limita às fábricas. Nos escritórios, programas inteligentes processam documentos, respondem às solicitações comuns e mantêm registros. Muitas das tarefas que antes ocupavam uma semana inteira de trabalho podem ser resolvidas em poucas horas com a AGI, abrindo espaço para jornadas reduzidas, fins de semana mais longos e mais tempo livre, sem perda de produtividade. Se a eficiência cresce em porcentagens significativas, a economia pode crescer sem pressão inflacionária. O principal desafio será aprender a redistribuir corretamente esses recursos ganhos, mas falaremos mais sobre isso depois. Agora, vamos olhar para outra área onde a AGI pode mostrar todo o seu potencial: a medicina. Na década de 2030, assistentes médicos inteligentes serão algo comum. A AGI ajudará médicos a analisar grandes volumes de informações, como históricos clínicos e resultados de exames, para fornecer diagnósticos extremamente precisos e indicar os tratamentos mais adequados. Na China, por exemplo, já existe um ambiente virtual com médicos e pacientes controlados por IA. Esse projeto se chama Agent Hospital. Por enquanto, é uma espécie de laboratório para o treinamento de redes neurais, mas os resultados já são impressionantes. Em um futuro próximo, até 90% das consultas iniciais poderão ser conduzidas por IA, liberando os médicos humanos para lidar com os casos mais complexos e urgentes. Você já ouviu falar do AlphaFold? Se não, vale a pena conhecer. É um exemplo claro de como a IA pode fazer avanços reais na medicina molecular. Essa IA conseguiu prever a estrutura de mais de 200 milhões de proteínas, o que abriu caminho para o desenvolvimento de novos materiais, medicamentos e inovações nas biotecnologias, acelerando a pesquisa biomédica em anos, talvez décadas.
Esse avanço cria uma base sólida para a integração ainda mais profunda da AGI nas ciências da vida. Passo a passo, a medicina está a mudar de reativa para proativa, de tratar doenças após o facto para prevê-las e preveni-las antes de começarem. A AGI está acelerando o ritmo das descobertas em inúmeras disciplinas, e não apenas na medicina. O AlphaFold foi só o começo. Na física, a AGI modela sistemas quânticos complexos, prevê o comportamento de átomos sob condições extremas e descobre novos materiais com propriedades inéditas, como supercondutores que funcionam em temperatura ambiente. Na astrofísica, ela analisa terabytes de dados vindos de telescópios como o James Webb Space Telescope, identifica padrões ocultos no ruído e ajuda a detectar exoplanetas, buracos negros e possíveis bioassinaturas de vida extraterrestre. Além disso, otimiza o design de missões interestelares, reduzindo drasticamente o consumo de energia. Na ciência fundamental, a AGI formula e testa hipóteses com uma velocidade inacessível para equipes humanas, desvendando leis da natureza onde antes havia apenas suposições. Esse surto de descobertas vai expandir radicalmente o acesso ao conhecimento e transformar a maneira como aprendemos, redefinindo a educação para uma nova geração de pensadores. À medida que a AGI acelerar o progresso científico, o nível geral de conhecimento humano começará a crescer mais rápido do que nunca. Na área da educação, a AGI será capaz de criar trajetórias de aprendizagem personalizadas, adaptando lições ao nível de conhecimento, aos interesses e ao ritmo de cada estudante. Os programas se ajustarão em tempo real, garantindo que ninguém fique para trás e que a curiosidade continue viva. Os professores continuarão no centro do processo educativo, conduzindo discussões, inspirando a imaginação e desenvolvendo o pensamento crítico. Já as tarefas repetitivas, como selecionar exercícios, corrigir provas e acompanhar o progresso, ficarão a cargo da AGI. O resultado será uma transição do modelo rígido de um formato para todos para um aprendizado contínuo, flexível e ao longo da vida, acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer fase da jornada. A educação se tornará mais viva, inclusiva e melhor alinhada às necessidades tanto do indivíduo quanto da sociedade. Outra área fundamental onde a AGI terá grande impacto é a política. Ela será usada para embasar melhor as decisões e aumentar a transparência. Governos já começaram a integrar a AGI para analisar enormes volumes de dados, desde indicadores econômicos até a opinião pública, com o objetivo de entender melhor as consequências de diferentes políticas. A IA é capaz de modelar os resultados de reformas propostas ou prever crises, ajudando líderes a agir de forma preventiva. Além disso, a AGI eleva o nível de responsabilidade das autoridades. Na década de 2030, a verificação de fatos será muito mais ágil, pois a IA poderá cruzar dados de múltiplas fontes em tempo real. Isso dificulta a propagação de desinformação e torna esquemas financeiros obscuros muito mais visíveis. Com o avanço de inteligências artificiais globais, será mais difícil ocultar grandes abusos políticos ou corporativos. Os algoritmos simplesmente não deixarão passar. A AGI também começa a desempenhar um papel no sistema judiciário. Analisando precedentes, evidências e normas jurídicas, ela apoia juízes e advogados na tomada de decisões mais justas, reduzindo o peso da subjetividade e dos vieses. Em alguns países, a IA já recomenda penas, com base não apenas na letra fria da lei, mas também nos riscos reais e no senso de proporcionalidade. No cenário da década de 2030, a luta por justiça continua essencial, mas a batalha pelo clima também se torna cada vez mais urgente. E aqui, a AGI surge como uma aliada indispensável. Já em meados da década, espera-se o surgimento de modelos de IA superpoderosos, capazes de levar em conta milhões de variáveis para prever mudanças climáticas e propor ações eficazes para mitigá-las. A AGI ajudará a desenvolver estratégias para reduzir as emissões de CO2, buscar novos materiais para armazenamento de energia e coordenar projetos de restauração de ecossistemas em larga escala. Algoritmos inteligentes vão administrar o uso da terra e dos recursos hídricos,
otimizando a distribuição de água em regiões secas e prevenindo riscos de colheitas perdidas. Mesmo hoje, a IA já está envolvida no enfrentamento de desastres naturais. O Google Flood Hub, por exemplo, prevê enchentes em tempo real, enquanto sistemas baseados no DeepMind aumentaram a eficiência de turbinas eólicas em 20% ao prever com precisão a produção de energia. A IA também detecta ameaças ambientais. Por meio de monitoramento via satélite, programas da ONU identificam vazamentos de metano em instalações de petróleo e gás, permitindo ações rápidas para conter essas emissões perigosas. Segundo o Boston Consulting Group, a adoção de soluções baseadas em IA pode reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa em 5 a 10% até 2030. Um impacto comparável ao de grandes acordos climáticos internacionais. Sistemas de AGI vão gerir redes de energia, redistribuindo cargas de forma inteligente e integrando fontes renováveis de maneira fluida. Onde métodos tradicionais dependiam de tentativa e erro, a AGI poderá simular milhões de cenários em segundos e encontrar as melhores soluções. Até mesmo nas cidades, a AGI contribuirá para criar microclimas mais sustentáveis, gerenciando edifícios inteligentes e otimizando o transporte público para reduzir as emissões. Não é preciso ir muito longe para encontrar exemplos de cidades movidas por IA. Alguns desses projetos já existem hoje. Falamos disso em um dos nossos vídeos ao mencionar Neom, na Arábia Saudita, um megaprojeto futurista construído no meio do deserto. Neom foi concebida como uma cidade totalmente gerida por inteligência artificial, desde a arquitetura energeticamente eficiente até o transporte autônomo e a logística urbana. A IA em Neom não será apenas uma assistente, mas o verdadeiro cérebro digital da cidade, analisando em tempo real os fluxos de pessoas, recursos e dados para garantir sustentabilidade, segurança e um nível de conforto urbano sem precedentes. Em resumo, entre 2030 e 2040, a AGI se manifesta em todas as áreas. Ela administra fábricas e redes de energia, apoia pacientes e estudantes, orienta prefeitos e ministros e até protege o meio ambiente. A IA geral liberará tempo e energia para o que realmente importa, na família, na criatividade, no aprendizado, na vida comunitária, em tudo aquilo que dá sentido à existência, mas que tantas vezes ficou em segundo plano pela necessidade de trabalhar para sobreviver. Alguns futuristas já chamam a próxima década de uma era do florescimento humano, mas para que esse cenário se realize, será preciso uma gestão sábia. Os benefícios da AGI não virão automaticamente. Será necessário um esforço consciente, reformar instituições, atualizar políticas públicas, redistribuir os ganhos e garantir apoio à força de trabalho. Só com uma governança cuidadosa, o aumento da produtividade poderá se traduzir em maior bem-estar, e não apenas em lucros crescentes para um grupo restrito de corporações. As possibilidades da AGI são imensas, mas os riscos também são. Por isso, agora é a hora de olhar com atenção para os desafios que podem surgir e para as decisões que podem definir o futuro dessa tecnologia e o de todos nós. Apesar de sua utilidade evidente, a presença generalizada da AGI traz riscos sérios e efeitos colaterais importantes. Ignorá-los seria um erro grave. Por isso, é fundamental que agora façamos uma avaliação lúcida das ameaças potenciais, para que estejamos preparados para agir de forma responsável. A próxima década pode ser comparada a um verdadeiro teste de maturidade para a humanidade. Seremos capazes de integrar a IA universal ao nosso mundo sem provocar convulsões sociais, instabilidade econômica ou perda de controle? Nesta próxima parte, vamos analisar os principais riscos associados à AGI e explorar como podemos enfrentá-los com inteligência, coragem e visão de futuro. Uma das ameaças mais sérias associadas à AGI é o viés. O problema está no fato de que os algoritmos aprendem com dados do mundo real, e o mundo real está longe de ser objetivo ou justo. Como resultado, esses sistemas podem não apenas absorver, mas também amplificar as mesmas distorções, desigualdades e estereótipos contra os quais a sociedade já luta há décadas. Se os dados refletem preconceitos sociais,
discriminação oculta ou injustiças estruturais, a AGI não só irá reproduzi-los, como pode ampliar essas distorções em escala global. E quando essas tecnologias estão profundamente integradas a decisões críticas, na medicina, na contratação de pessoal, na educação ou nas finanças, as consequências podem ser graves. Por exemplo, na medicina, se um sistema global de diagnóstico for treinado principalmente com dados da Europa e da América do Norte, ele pode falhar ao diagnosticar corretamente pacientes de outros grupos étnicos simplesmente porque nunca aprendeu com esses casos. É por isso que o controle humano rigoroso não é opcional, é essencial. Não basta criar um modelo poderoso, é necessário compreender como ele toma decisões e garantir que haja sempre a possibilidade de intervenção humana quando algo sair do controle. Novas áreas como auditoria de IA, redução de vieses, transparência de modelos e a abordagem Human in the Loop estão se tornando cada vez mais cruciais. A regulação também é indispensável. Uma estrutura legal robusta deve garantir que nenhuma IA opere fora da responsabilidade humana. Mas o viés, por mais sério que seja, ainda não é o maior risco. Isso nos leva a uma ameaça ainda mais fundamental, a possibilidade real de perder totalmente o controle sobre a AGI. Esse risco foi abordado por Leopold Aschenbrenner, ex-funcionário da OpenAI, em seu ensaio Situational Awareness. Fizemos uma análise desse texto em um dos vídeos anteriores. Vale a pena assistir. No centro desse problema está uma pergunta preocupante. O que acontecerá se a AGI se tornar tão inteligente, autônoma e em rápida evolução que já não seremos mais capazes de prever ou controlar suas ações? Uma parte significativa da comunidade de pesquisadores em IA considera possível que uma AGI avançada represente um risco existencial para a humanidade. Não se trata de robôs hollywoodianos fazendo guerra. A ameaça real é muito mais sutil. Uma AGI que, ao seguir rigorosamente um objetivo específico, acabe burlando mecanismos de segurança, explorando vulnerabilidades do sistema ou causando danos não intencionais. Basta lembrar do exemplo clássico conhecido como o problema dos clipes de papel. Um sistema super inteligente programado para maximizar a produção de clipes pode acabar consumindo todos os recursos do planeta, não por malícia, mas por pura eficiência cega. O cerne da questão está no desafio de alinhar os objetivos da IA com os valores humanos, o chamado AI Alignment. Potência e desempenho não bastam. A AGI precisa ser segura, transparente e eticamente orientada. Do ponto de vista da engenharia, essa é a prioridade número 1, garantir que os objetivos da AGI estejam em harmonia com os interesses da humanidade. A inteligência artificial não deve apenas funcionar, ela precisa operar dentro de limites morais e legais. Isso exige uma enorme frente de pesquisa, treinar a IA para compreender preferências humanas, criar modelos interpretáveis, limitar o autoaperfeiçoamento descontrolado, além de desenvolver ambientes de teste confiáveis e sistemas de desligamento de emergência. À medida que os modelos se tornam mais avançados, podemos chegar a um ponto em que criar AGI seja tecnicamente viável, mas seu uso seja considerado perigoso demais, sem uma garantia absoluta de segurança. Nesse estágio, disciplina e transparência por parte dos desenvolvedores deixarão de ser questões éticas, passarão a ser requisitos indispensáveis. Ainda assim, nenhuma tecnologia está isenta de falhas. Erros, bugs ou efeitos inesperados não podem ser descartados por completo. A sociedade continuará vivendo sob a sombra, pequena, mas real, de que uma IA superpoderosa possa sair do controle em cenários desfavoráveis. Assim como com a energia nuclear, segurança absoluta não existe. O desafio é manter os riscos em um nível gerenciável. Mesmo que consigamos resolver o problema do AI Alignment, os riscos não terminam aí. Novas ameaças podem vir não da própria AGI, mas de pessoas que a utilizem com intenções maliciosas. A próxima ameaça, cybercrime, em uma escala sem precedentes. Com a AGI se transformando em uma arma poderosíssima para fraudes, invasões e manipulação. Em janeiro de 2024, uma funcionária de uma empresa em Hong Kong transferiu 25 milhões de dólares para golpistas, depois de receber instruções em uma videochamada do que parecia ser seu diretor financeiro, acompanhada ainda por outros colegas de trabalho.
No entanto, descobriu-se que ela não havia falado com nenhuma dessas pessoas. Os criminosos usaram deepfakes para imitar suas aparências e, assim, enganá-la. Sim, essa é a nova realidade, em que inteligências artificiais podem e serão usadas das formas mais sujas possíveis. As projeções indicam que apenas nos próximos 2 anos, fraudes envolvendo modelos generativos de IA podem causar prejuízos superiores a 40 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Na década de 2030, essas tecnologias se tornam ainda mais acessíveis e realistas, o que dificulta ainda mais o combate à desinformação e aos golpes digitais. Além disso, há o risco direto de que criminosos assumam o controle de sistemas de IA. Se alguém com más intenções conseguir acesso a uma AGI poderosa, poderá usá-la para sabotar infraestrutura crítica ou manipular a opinião pública em escala massiva. Aschenbrenner também alertou sobre esse cenário. De forma irônica, combater os cybercriminosos exige recorrer à própria IA. Estamos entrando numa era de IA contra IA na cibersegurança. Criamos um escudo de IA para nos defender da espada de IA. No entanto, é provável que essa corrida entre ataques e defesas continue se intensificando. Por isso, é fundamental elevar nosso nível de alfabetização digital para não cair em armadilhas cada vez mais sofisticadas e, do lado do Estado, endurecer as punições contra crimes cibernéticos e investir em sistemas eficazes de monitoramento e resposta a ameaças. Mas as ameaças não vêm apenas de fora. Existe um perigo mais sutil e interno, a forma como nós mesmos começamos a depender da IA no nosso dia a dia. Mesmo sem má intenção, o excesso de confiança na AGI pode tornar a humanidade vulnerável de uma maneira totalmente diferente. Se a AGI passar a fazer quase tudo por nós, será que não começaremos a pensar menos por conta própria? Esse tema já está em discussão. Pessoas que se acostumaram a usar GPS tendem a se orientar pior. O uso constante de calculadoras enfraquece o cálculo mental, com ferramentas como autocompletar e assistentes como o GPT, a menos prática na escrita e na formulação de ideias. Nos anos 2030, surge o fenômeno da atrofia intelectual. Em muitas áreas, aprende-se primeiro a formular bem um pedido à IA em vez de resolver o problema por si mesmo. A engenharia de prompts se tornará uma habilidade valorizada, mas, ao mesmo tempo, habilidades manuais podem se deteriorar. Se isso for longe demais, corremos o risco de perder conhecimentos fundamentais, simplesmente porque deixaremos de ensinar como fazer algo sem a ajuda da IA. Isso cria uma vulnerabilidade. E se os sistemas falharem ou forem desligados? Seremos capazes de manter a infraestrutura, cuidar da saúde, tomar decisões por conta própria? A automatização excessiva, sem preservar as capacidades humanas, é perigosa. Por isso, a necessidade de ensinar habilidades básicas continuará sendo urgente, mesmo que pareçam inúteis num cotidiano dominado pela IA. É como o piloto que sabe voar manualmente. O piloto automático faz quase tudo, mas quando falha, vidas dependem do ser humano. Além disso, há o risco da dependência psicológica. As pessoas podem perder a autoconfiança se tiverem um conselheiro IA disponível para qualquer problema. Isso pode afetar especialmente as gerações mais jovens, que crescerão com assistentes digitais ao seu lado, desenvolvendo menos autonomia. A AGI pode se tornar uma espécie de irmão mais velho onisciente, a quem todos recorrem para decidir. Isso também transforma os laços sociais. Se a IA está sempre por perto, as pessoas podem recorrer menos umas às outras, o que pode levar ao aumento do isolamento. Claro, há o argumento oposto, de que livres da rotina, as pessoas poderão se conectar mais entre si. Tudo vai depender de como exatamente escolhemos integrar a AGI à nossa vida, mas falaremos mais sobre isso adiante. O que podemos e devemos fazer diante dessa situação? Incluir no currículo escolar os princípios da higiene digital, ensinar as pessoas a usar a IA como uma ferramenta e não como uma bengala, estimular o pensamento independente e a responsabilidade pessoal, construir culturas onde a AGI sirva para amplificar o ser humano, não substituí-lo. Assim como na era industrial, aprendemos a importância da higiene pessoal e sanitária, na era da AGI, precisaremos desenvolver uma nova forma de higiene, a da interação com a inteligência. Saber filtrar informação, manter habilidades, distinguir conveniência de dependência. Isso não é só tarefa para escolas, é um desafio para toda a civilização.
Mas a AGI não transforma apenas nosso comportamento e modo de pensar. Ela muda as próprias bases da economia. E junto com as questões de higiene digital, surge um desafio ainda mais fundamental. O que faremos com o trabalho, as profissões e a ocupação humana em um mundo onde sistemas inteligentes se tornam mais baratos, rápidos e produtivos do que as pessoas? Sim, estamos falando de outro grande desafio civilizacional e tema de inúmeros debates atuais: o desemprego. Mesmo a IA mais avançada não elimina a necessidade de preparar as pessoas para uma nova realidade econômica. O problema não é só que empregos estão desaparecendo, é que milhões de pessoas correm o risco de ficar excluídas da economia digital. Para que a AGI sirva verdadeiramente à sociedade, não basta desenvolver algoritmos, é preciso transformar os sistemas humanos, da educação ao mercado de trabalho. Tudo começa com reformas na educação, ensinar habilidades que complementem a IA em vez de competir com ela, como pensamento crítico, criatividade, adaptabilidade e alfabetização digital. Também são essenciais os programas de requalificação para quem trabalha em áreas que serão inevitavelmente automatizadas. O medo de que as máquinas tirem os empregos das pessoas já está, em parte, se tornando realidade. Milhões de profissões estão sendo transformadas ou eliminadas. Mas calma, sem pânico. Especialistas acreditam que os temores de um colapso total do mercado de trabalho são exagerados. A história mostra que, sempre que algumas profissões desaparecem, outras novas surgem em seu lugar. Já vimos isso antes. Quando a eletricidade se tornou onipresente, ela não apenas eliminou empregos antigos, criou milhões de novas ocupações ligadas à manutenção e expansão das redes elétricas. Indústrias inteiras surgiram em torno da energia, da infraestrutura e da segurança. O mesmo aconteceu com a chegada da internet. Surgiram administradores de sistemas, analistas de dados, especialistas em cibersegurança, profissionais de marketing digital. Funções que simplesmente não existiam antes. É como uma hidra, corta-se uma cabeça e surgem várias novas. A AGI provavelmente causará um impacto semelhante. Sim, trará disrupções, mas também uma onda de novas possibilidades. O avanço da AGI está gerando campos inteiros de atuação antes inimagináveis. Treinadores de modelos de IA, auditores éticos de algoritmos, designers de mundos virtuais, especialistas em bem-estar digital, entre muitos outros. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a era da IA pode criar mais empregos do que eliminar. Estima-se a criação de cerca de 97 milhões de novas funções já neste ano de 2025. Além disso, a própria natureza do trabalho humano está mudando. As tarefas repetitivas serão automatizadas e restarão aos humanos os desafios que exigem flexibilidade, criatividade e conexão emocional. Na área do jornalismo, por exemplo, o autor passa a atuar mais como editor. A IA gera um rascunho e o humano refina o texto, ajusta o estilo e verifica os fatos. No design, o algoritmo propõe dezenas de variantes e o designer curador escolhe e aprimora as melhores. As parcerias humano mais IA se tornam o novo normal, com a IA assumindo o trabalho preparatório, a análise de dados e o ser humano tomando as decisões finais, com base em valores, empatia e contexto. Ainda assim, a transição será desafiadora. Por isso, é fundamental criar iniciativas para evitar o desemprego em massa, principalmente entre os trabalhadores de média qualificação. Serão necessárias grandes iniciativas de educação de adultos, cursos práticos em novas tecnologias e apoio ao pequeno empreendedorismo que pode gerar empregos em setores emergentes. É possível que a jornada de trabalho vá sendo reduzida gradualmente e a sociedade precisará organizar isso de forma que o tempo liberado seja dedicado à autorrealização e não à exclusão econômica. No fim das contas, será preciso repensar a própria ideia de carreira. É provável que os profissionais do futuro mudem de área várias vezes ao longo da vida, aprendendo continuamente em parceria com a IA.
Os governos terão um papel central nesse processo de transição social, desde a ampliação dos seguros-desemprego até testes com renda básica universal para que nenhum grupo seja deixado para trás no avanço tecnológico. Um bom exemplo vem dos Emirados Árabes Unidos, onde os lucros do petróleo financiam benefícios sociais para os cidadãos. O sucesso da AGI pode se tornar um tipo de petróleo digital, uma nova fonte de riqueza, capaz de garantir renda estável para todos, sem depender do trabalho físico tradicional. Se as políticas de proteção e adaptação da população falharem, isso inevitavelmente levará a um aumento da tensão social. Mesmo as tecnologias mais úteis podem gerar medo e rejeição. Algumas pessoas não querem ser atendidas por robôs, outras temem perder o emprego ou o controle sobre a própria vida. Na década de 2030, esses sentimentos podem se transformar em protestos, sabotagens ou até movimentos políticos contrários à IA. Por isso, a adaptação psicológica e cultural também é de extrema importância. É preciso construir confiança por meio da transparência, de debates públicos e da participação ativa dos cidadãos nas decisões. As pessoas devem sentir que a AGI não está sendo imposta, mas que está sendo integrada à vida delas com respeito aos seus valores e temores. No entanto, não devemos esquecer que a insatisfação social pode crescer não apenas por medo da tecnologia, mas também pela sensação de injustiça generalizada. Se os benefícios da AGI forem distribuídos de forma desigual entre países, empresas ou grupos sociais, isso se torna mais uma fonte de tensão e desconfiança. Por isso, a próxima ameaça não é apenas um risco econômico, é uma questão de estabilidade política e social. Uma das maiores ameaças ligadas ao avanço da AGI é o aumento das desigualdades de poder e acesso. Hoje, as tecnologias mais avançadas já estão concentradas nas mãos de algumas grandes corporações de tecnologia. Se essas empresas forem as primeiras a desenvolver uma AGI completa, poderão conquistar um poder quase onipotente, com a capacidade de ditar regras ao mercado, à ciência e à sociedade. Essa concentração de recursos e inteligência pode gerar um desequilíbrio sem precedentes na distribuição de riqueza e influência. Uma única AGI capaz de coordenar investimentos, produção e pesquisa de forma mais eficiente que qualquer concorrente pode monopolizar setores inteiros. E nas mãos de um regime autoritário, pode se transformar em uma ferramenta de controle total. Se o acesso à AGI for limitado apenas a um grupo de países tecnologicamente avançados, isso criará um abismo ainda mais profundo entre o centro e a periferia global. Até 2030, os líderes evidentes em volume de investimentos em IA, acesso a dados e poder computacional serão os EUA e a China. Essa dupla concentra os principais recursos relacionados à AGI, gerando preocupação em outras partes do mundo. A União Europeia, Índia, Japão e diversas nações em desenvolvimento tentam reduzir a distância, investindo em educação, data centers e modelos locais. Mas a disparidade permanece e pode se aprofundar. Essas preocupações estão levando a comunidade internacional a buscar formas de cooperação e uma distribuição mais equitativa dos benefícios. Algumas medidas já estão em debate, como o desenvolvimento de modelos abertos, iniciativas de dados acessíveis, restrições antimonopólio e cotas de uso de poder computacional. Surgem alianças para o compartilhamento de dados, pesquisas conjuntas e criação de padrões globais. Há até propostas para fundar centros científicos internacionais nos moldes do CERN, mas voltados para a AGI com o objetivo de reduzir barreiras de entrada e evitar monopólios tecnológicos. No entanto, a cooperação é apenas um dos possíveis caminhos. Se as grandes potências não conseguirem estabelecer regras conjuntas, o mundo pode enfrentar tensões crescentes e uma corrida competitiva. A AGI pode se tornar não uma ponte entre as nações, mas um novo motivo para conflito. Fica cada vez mais claro. A AGI não é apenas um recurso tecnológico, mas uma força capaz de redefinir o equilíbrio global de poder. Na década de 2030, ela penetra profundamente nos domínios da segurança internacional, da economia e da política, agravando velhas tensões e criando novos riscos.
Uma das principais ameaças é a corrida por supremacia em IA. Quanto mais avançada for a AGI de um país, maior será sua vantagem em um conflito. E maior será a pressão sobre os demais para alcançá-lo, muitas vezes às custas da segurança e da ética. Essa dilema de segurança torna a corrida praticamente inevitável. A AGI não apenas viabiliza novos tipos de armamentos, como drones autônomos ou ciberataques com elementos de IA, mas também oferece meios inéditos de prevenir conflitos, por exemplo, sistemas de alerta antecipado e modelos de previsão de escaladas. Surge então um paradoxo. Quem dominar a AGI primeiro não apenas ganha vantagem, mas herda também a responsabilidade pela estabilidade global. Ganha força a proposta de criar acordos internacionais para limitar o uso da AGI, semelhantes aos tratados nucleares, proibição de armamentos autônomos sem supervisão humana, exigência de transparência nos algoritmos e normas de auditoria para sistemas críticos. Para evitar a desestabilização, o mundo precisará de uma nova arquitetura de confiança, com mecanismos de controle de armamentos, troca de experiências e projetos conjuntos que fortaleçam a cooperação. Isso já funciona em outras áreas, como os acordos climáticos ou os protocolos nucleares. No fim das contas, o maior desafio será o da cooperação diante da tentação do domínio. E é justamente aqui que o risco se transforma em oportunidade. Se o mundo conseguir estabelecer um uso justo e seguro da AGI, não só evitará catástrofes, como também poderá transformar essa tecnologia em um bem comum, acessível a todos. De modo geral, o cenário geopolítico da era da AGI será moldado pela forma como a humanidade enfrentará essa escolha fundamental: competir ou cooperar. Ou entramos em uma era de tecnonacionalismo dividido, onde cada um luta por si, ou reconhecemos que o potencial e os perigos da AGI exigem regras compartilhadas. Dessa decisão dependerá se o florescimento da inteligência geral artificial será um tempo de prosperidade coletiva, ou o gatilho para novos e antigos conflitos. Além da corrida armamentista, intensifica-se também a disputa por recursos. O treinamento e funcionamento da AGI exigem imensa capacidade computacional, chips avançados, energia elétrica em larga escala e materiais raros, como lítio, cobalto e terras raras. O controle sobre a extração e produção desses insumos torna-se uma questão de segurança estratégica. As cadeias produtivas da indústria de IA estão espalhadas por todo o mundo, de minas no Congo a fábricas de chips em Taiwan, transformando certas regiões em pontos-chave de competição geopolítica. Hoje, apenas um punhado de países e empresas controla a fabricação dos chips mais avançados. Diante disso, os estados buscam reforçar sua soberania em IA, localizando a produção de componentes críticos em seus próprios territórios e reduzindo a dependência de fornecedores externos, tentando equilibrar os benefícios do comércio global com a busca por autonomia tecnológica. Mas mesmo possuir os recursos não é suficiente. O desenvolvimento da AGI exige uma infraestrutura colossal capaz de sustentar cargas computacionais cada vez maiores. Já hoje, os data centers que operam sistemas de IA consomem volumes crescentes de eletricidade. Segundo previsões, a demanda global por energia para IA pode triplicar até 2030, chegando a cerca de 1.500 terawatt-hora por ano, o que equivale ao consumo atual de toda a Índia. Para atender a esse apetite energético, será necessária uma base de infraestrutura gigantesca. Os investimentos em data centers e redes de comunicação já estão crescendo exponencialmente. Estima-se que os gastos globais com software, hardware e serviços voltados para IA ultrapassem $500 bilhão até 2027. Na década de 2030, serão ainda mais necessários canais de comunicação de alta capacidade, plataformas em nuvem distribuídas, processadores especializados em IA ou até mesmo tecnologias quânticas. A construção dessa infraestrutura é um novo desafio, não só para a indústria, mas também para o próprio planeta. É fundamental planejar com antecedência como abastecer os data centers com energia limpa e como reaproveitar o calor gerado por eles. Projetos piloto que utilizam o calor residual de centros de dados para aquecer cidades já estão sendo testados e podem se tornar comuns.
Se a energia usada por esses sistemas continuar vindo de fontes fósseis, as emissões indiretas de gases de efeito estufa associadas à IA também crescerão. O FMI alerta diretamente: o aumento da pegada de carbono dos data centers é motivo de preocupação e a tecnologia precisa se tornar verde para justificar seu custo ambiental. Ou seja, é urgente investir em um IA sustentável, migrar servidores para fontes renováveis, melhorar a eficiência energética dos algoritmos e utilizar soluções de baixo consumo, como chips especializados em IA e arquiteturas de rede neural mais otimizadas. No conjunto, a AGI pode se tornar uma poderosa aliada no enfrentamento da crise climática. Ela oferece à humanidade um arsenal inteligente para lidar com os maiores desafios ambientais. E com aplicação racional, a era de 2030 a 2040 poderá ser lembrada como o momento em que finalmente começamos a reverter as mudanças climáticas, em grande parte com a ajuda de uma inteligência artificial. Como você pode ver, tudo converge para um ponto essencial: leis e regulação. Para garantir segurança, inclusão e um desenvolvimento sustentável da AGI, uma estrutura normativa adequada e uma gestão competente são absolutamente cruciais. A legislação, historicamente, caminha atrás do avanço tecnológico, mas no caso da AGI, esse atraso pode ser fatal. Quem será responsável pelas ações de uma inteligência artificial? Como proteger a privacidade quando ela é capaz de analisar imensos volumes de dados pessoais? Precisamos de novas estruturas legais que cubram setores críticos, da medicina ao direito, incluindo certificações obrigatórias, padrões de transparência e mecanismos claros de responsabilização. Uma atenção especial deve ser dada aos direitos digitais: o direito de saber que se está interagindo com uma IA, o direito de revisar decisões automatizadas e a proteção contra a discriminação algorítmica. Padrões éticos para desenvolvedores, talvez até na forma de um juramento profissional, devem se tornar a norma. A criação da AGI exige dos engenheiros um grau de maturidade ética comparável ao de médicos ou advogados. Em nível global, pode ser necessária a criação de uma entidade internacional de supervisão da IA, uma espécie de IA-agência, nos moldes da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, sob a tutela da Organização das Nações Unidas ou do G20. Essa entidade teria como missão garantir o cumprimento de normas de segurança, coordenar o compartilhamento de dados e limitar usos perigosos da AGI, especialmente em contextos militares. Os riscos da AGI são a sombra inevitável de seu imenso poder. Uma ferramenta tão poderosa pode tanto gerar benefícios quanto amplificar problemas antigos, se não forem criadas salvaguardas robustas. Os desafios existem em 2 níveis. No nível tecnológico, garantir segurança, transparência, justiça, e no nível social, adaptação das instituições, atualização das leis, nova distribuição de recursos e oportunidades. A escala dessas tarefas é colossal. O florescimento da inteligência artificial geral entre 2030 e 2040 não será automático nem simples. Será um caminho feito de tentativas e erros, de revisões profundas e de decisões difíceis. Mas é justamente agora que a humanidade tem uma oportunidade, e tudo dependerá da nossa sabedoria. Se faremos da AGI a base para uma nova era de abundância e cooperação, ou se ela acabará por aprofundar nossas fragilidades e conflitos. Diante desses desafios, surge a pergunta central: qual será o papel do ser humano na era da AGI? Como preservar a liberdade, o sentido e a participação ativa em um mundo onde as máquinas podem fazer quase tudo? A resposta para isso está no próximo capítulo. Uma das consequências mais profundas e tangíveis do florescimento da inteligência artificial geral será a redefinição do papel do ser humano. Se as máquinas igualarem ou superarem as capacidades humanas em várias áreas, onde ficaremos nós? O que significa ser humano quando a inteligência já não pertence apenas a nós? Uma visão otimista aposta em uma parceria próxima entre humanos e AGI. Nesse futuro, as máquinas assumem as tarefas rotineiras, cálculos intermináveis, trabalhos entediantes, processamento de dados, e nós, os humanos, permanecemos no comando, guiando a criatividade, a ética e o propósito.
Como já mencionamos, muitas profissões se transformam no modelo humano mais IA, em que o sucesso depende da capacidade da pessoa de aproveitar com eficiência o potencial da inteligência artificial. O arquiteto já não precisa desenhar cada detalhe manualmente. Ele define a direção e a IA gera dezenas de variações. O arquiteto escolhe a melhor e a aprimora, combinando as necessidades humanas com a visão artística. O médico não precisa adivinhar o diagnóstico. A IA analisa milhares de variáveis e, com base nesses dados, o médico constrói um plano de tratamento preciso e individualizado. O professor conduz a aula e interage com os alunos, enquanto a IA desenvolve o plano pedagógico, adapta o conteúdo ao nível de cada turma ou estudante, acompanha o progresso e propõe melhorias. Os programadores já não precisam gastar semanas com tarefas repetitivas. Com a ajuda da IA, eles criam sistemas complexos mais rapidamente, liberando tempo para ideias ousadas e soluções criativas. As máquinas oferecem velocidade, precisão e potência. Nós trazemos criatividade, empatia e orientação moral. O trabalho humano não desaparece, ele se torna mais inteligente. Mesmo que a AGI se torne genial na resolução de tarefas, as perguntas mais importantes, o que fazer e por quê, continuarão sendo nossas. Somos como capitães de navio, decidimos o destino, e a IA, como piloto automático, traça a melhor rota. Nos negócios, o líder define o objetivo, conquistar um mercado ou criar um novo produto, e a IA propõe planos e otimiza os custos. Estratégia e significado. Esse é o nosso domínio. Mas para que essa aliança funcione, é essencial manter o princípio do Human in the Loop. O ser humano deve permanecer na cadeia de decisões, especialmente quando se trata de vida, saúde ou direitos. A IA pode oferecer o plano ideal, mas apenas nós decidimos se ele está alinhado com nossos ideais. O outro lado dessa história é, para muitos, óbvio e assustador. Mas vamos tentar olhar para a situação de outro ângulo. Sem dúvida, a inteligência artificial pode ser não só uma parceira, mas também uma concorrente. A AGI nos lança um desafio. Ela nos força a ir além dos nossos próprios limites. As máquinas já nos superam no xadrez e no Go, compõem músicas, pintam quadros indistinguíveis dos feitos por humanos, analisam dados com velocidade impressionante. Até 2030, haverá ainda mais áreas assim. E surge a pergunta: será que a IA está tirando de nós o que nos torna únicos? Mas talvez devêssemos ver isso de outra forma, como uma oportunidade para evoluir. Vamos falar sobre criatividade. Artistas, escritores, músicos olham para as obras criadas por IA e se perguntam: e agora, o que sobra para mim? A resposta é simples: acrescentar aquilo que a máquina nunca terá. A IA pode gerar uma melodia perfeita, mas só o ser humano pode colocar nela alma, experiência de vida, uma história capaz de tocar o coração. O escritor não precisa temer a IA. Ele pode usá-la como rascunho e depois inserir seu estilo, seu humor, seu calor humano. Isso não é uma competição por sobrevivência, é uma corrida por autenticidade. E a nova geração já entendeu isso. Estão aprendendo a pensar de forma não linear, a desenvolver profundidade emocional e a criar narrativas que a IA não consegue replicar. O mesmo vale para as profissões. Sim, trabalho mediano, seja em escritório ou nos palcos, já não tem tanto espaço. A IA faz mais rápido e mais barato. Mas isso não é uma sentença, é um empurrão para evoluir. Para ser valorizado, é preciso oferecer algo especial: energia viva, criatividade, capacidade de inspirar. O arquiteto cujos projetos expressam cultura e emoção sempre terá vantagem sobre uma IA que só otimiza plantas. O jornalista que sabe encontrar histórias que importam continuará sendo essencial. Competir com a IA é como enfrentar um campeão. Ele te obriga a treinar mais, a descobrir onde estão suas maiores forças. No nível de empresas e países, os desafios também são claros. Quem domina a IA sai na frente. São mais rápidos, mais eficientes, mais inovadores. Mas isso não precisa gerar pânico. Em vez de aceitar monopólios e desigualdade, podemos construir um mundo onde a tecnologia seja acessível a muitos, onde países e negócios disputem não o poder, mas as melhores ideias e soluções para as pessoas, como se fossem as Olimpíadas da tecnologia. Vence quem usa melhor seus recursos. E o mais importante, o futuro depende de nós. Podemos ver a IA como um rival e nos esconder,
ou aceitá-la como parceira que nos impulsiona a atingir novos patamares. A realidade dos anos 2030 será híbrida. Em alguns momentos vamos competir, em outros vamos colaborar. Mas uma coisa continuará sendo exclusivamente nossa: o papel de criadores de significado. Somos nós que definimos as metas, os valores e filtramos as ideias da IA pela lente da humanidade. A IA pode ser melhor nos cálculos, mas só nós decidimos para que esses cálculos realmente servem. A era da AGI, que penetra em todos os aspectos da vida, é ao mesmo tempo um período de imensas oportunidades e grandes desafios. Se olharmos para a história, todo salto tecnológico significativo, o vapor, a eletricidade, os computadores, trouxe tanto benefícios quanto problemas. No entanto, a humanidade sempre saiu ganhando quando soube dominar essas novas forças. A inteligência artificial geral promete, entre 2030 e 2040, tornar-se um fator tão fundamental quanto a eletricidade no século XX. Ela pode elevar o bem-estar, resolver problemas complexos e até nos levar a repensar o que significa ser humano, num mundo onde o trabalho cotidiano já não dita o sentido da vida. Estamos entrando em uma década que pode marcar o verdadeiro florescimento da civilização, uma era em que a razão, mesmo que artificial, ajude a superar doenças, a fome, a crise ambiental, democratize o acesso ao conhecimento e eleve o padrão de vida em escala global. Mas esse cenário não está garantido. Ele exigirá sabedoria, cooperação e responsabilidade. Serão necessárias ações bem planejadas para distribuir os benefícios da AGI entre todas as pessoas, minimizar os riscos à segurança e à liberdade, e preservar o essencial da humanidade na corrida pelo progresso. Está em nossas mãos fazer com que a AGI se torne uma ferramenta e um apoio, e não uma ameaça. Uma ferramenta coletiva, sob controle da sociedade. Os anos 2030 mostrarão o quanto estamos preparados para assumir o papel de curadores dessa nova inteligência no planeta. Tomara que, olhando para trás em 2040, possamos dizer: a humanidade soube direcionar a inteligência artificial geral para o bem, e o florescimento da AGI foi, de fato, um florescimento para todos nós. Não devemos temer a tecnologia. Devemos temer os erros humanos e, ao mesmo tempo, acreditar que seremos capazes de encontrar as soluções. Com um otimismo lúcido e disposição para agir, seguimos rumo ao futuro, onde a AGI, no centro de tudo, serve a toda a humanidade. Você esteve no canal Mundo 5.0. Até a próxima!